da igreja para o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 116. Salmo 116, versículo 1. Em cima fala assim: o amor e a gratidão para com Deus pela sua salvação. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Salmo 116, versículo 1. A palavra do Senhor fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei a perda e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo nosso Deus. Tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra. 12. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Até aqui. A palavra tremenda é essa, né? O Salmo 116, como fala com a gente, né? Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto eu viver, invocar o nome do Senhor, né? E aqui no 12 é uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha quantos benefícios Deus tem feito, irmãos, com as nossas vidas. Quantas coisas o Senhor tem feito na nossa família, as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. E a palavra faz essa pergunta, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Será que Deus dá tudo para nós? Tudo que nós temos vem de Deus. Até o ar que a gente respira do Senhor Jesus. Tudo é dele. E que a gente dá ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito, né? A gratidão, né? No nosso coração. Ser grato ao Senhor em todo tempo. Porque a gente está em pé porque Deus tem sustentado as nossas vidas. Às vezes a gente olha, muitas vezes aos nossos olhos, a gente fala assim: nossa, Deus é tão difícil, né? E Deus vem com o amor dele, com a misericórdia dele, faz um milagre. Muitas vezes a gente olha com os olhos da carne, né? Nós temos que olhar com os olhos do Espírito, aquilo que Deus tem feito. Esse dia eu estava preocupado com um parente meu, né? Estava doente, e eu falei: meu Deus, né? E as pessoas hoje passam pelo INSS, todo mundo sendo cortado, eles dão. Se você encosta por 6 meses, ele dá 3, 4, te corta. Quanta luta, quanta dificuldade, quantas pessoas estão aí trabalhando doente, precisa trabalhar doente porque não consegue se encostar. E eu estava orando muito a Deus por essa pessoa. Eu orava no meu coração e falava: meu Deus, não é tão difícil a situação, os órgãos, né? E graças a Deus, Deus abençoou, querido. Que aquilo que a gente coloca na mão de Deus e confia, Deus faz. Mesmo com a nossa falha, né? Porque a gente muitas vezes somos humanos, somos imperfeitos.
Às vezes a gente ora, mas o nosso coração fica, mas será, Deus? Né? Será que vai dar certo? Daí Deus vem e faz, pelo amor dele, pela misericórdia dele, Deus vem e faz um milagre. Porque para Deus nada é impossível. Por homem é impossível, nossos olhos carnais. Mas Deus não, querido, Deus faz. Deus vai lá, toca, Deus vai lá, cura, Deus vai lá, mexe em papéis, Deus abre porta onde não tem, para mostrar para o homem que Ele é Deus. E se Ele fechou uma porta, porque não é aquela que Deus tem para você. Deus fechou a porta porque Ele vai abrir uma melhor. Aleluia. Pode ter a certeza que Deus vai abrir o melhor, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para os filhos deles. Porque nós somos herança do Senhor. Aleluia. E se nós somos herança do Senhor, nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Jesus tem para nós, querido. Eu deixo essa palavra para mim e para você, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. E grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Amém? Vamos estar orando, aleluia. Graças te damos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Porque Deus, quantas coisas o Senhor tem feito, quantos benefícios o Senhor tem feito para nós, Pai. Que o nosso coração seja grato ao Senhor todo o tempo. Muitas vezes, Deus, nós não entendemos porque acontecem tantas coisas, Pai. Tantos levantes na nossa vida, Senhor. E muitas vezes, Pai, nós somos apontados pelas pessoas, até muitas vezes, Pai, por crentes apontados, Senhor Jesus, com o dedo. Onde está o seu Deus? Nosso Deus sempre está no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Porque o Senhor coopera, Senhor, para o bem daqueles que o Senhor ama, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nessa noite, Senhor, venha na vida dos teus servos. O Senhor sabe, Deus, que os teus servos têm orado diante do Senhor, clamado, cada lágrima derramada diante do Senhor, Pai. Então, venha nessa noite abençoar a vida de cada um, Pai, e dar resposta, Pai. Faz o milagre que os teus filhos estão pedindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que foi feito no oculto e no secreto, Senhor, que o Senhor venha revelar em nome de Jesus Cristo. Todas as pessoas, Pai, que têm levantado contra os teus filhos, contra as nossas vidas, Senhor Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, de mal que fizeram para nós, para nossa parentela, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Deus. Que na nossa vida, Senhor, venha prevalecer a tua vontade, teu querido Pai. Deus, das pessoas, Deus, que tem se levantado contra os teus filhos, que possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que possam encontrar o Senhor Jesus, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que perdoa, que ama, Pai. Essas pessoas verdadeiramente venham a ser converter ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa noite eu repreendo todo espírito de enfermidade, Senhor. Tira toda a angústia do coração, toda a tristeza, toda a preocupação, todo fardo, todo peso. Tira em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Venha falar conosco, Senhor, através dos louvores, através da Tua palavra, Pai. Porque só o Senhor sabe que cada um tem no coração, que deseja, que precisa, Pai. Então, nessa noite, venha derramar na vida dos Teus filhos uma bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, de atrás, em nome de Jesus Cristo. E aquilo, Senhor, que está travado, Senhor, destrava, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aquele que está pedindo uma porta de emprego, Deus abençoa o emprego, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo o salário dos teus filhos que entrar na mão, abençoa, Pai, multiplica, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nessa noite os teus filhos possam sentir o teu abraço, o abraço do Pai que ama, Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos a Ti, Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Quero pedir oração, né? Luiz fez uma cirurgia agora na terça-feira, está em casa recuperando, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que Deus abençoe ele.
Quero pedir também pelo filho do meu vizinal, filho do Wilson, também que operou, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Quero pedir pela família da Maria Helena, a mãe, a irmã, toda a família. Quero pedir pela vida do Marcos, do Benício, do Daniel, que o Senhor abençoe grandemente. A vida do João Vitor, que o Senhor possa estar abençoando. A vida da Iris também, que está aqui, que o Senhor abençoe grandemente. E a sua vida, a sua família, que o Senhor abençoe grandemente, seus filhos, os netos, toda a descendência, que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus, tirando todo o mal, tirando toda a enfermidade, mudando aquilo que precisa ser mudado, trazendo aquilo que precisa ser trazido para o nosso coração, para o meu coração, para o teu coração, para o coração do teu filho, da tua filha, daquele que você tem colocado na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde a cada dia, e que Ele faça resplandecer o rosto sobre cada um de nós, e que Ele nos dê a paz a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você encontrou? 2 Coríntios 9, verso 6. Glória a Deus. Paulo diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda beneficência, ao qual faz que por nós se nos dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que são dadas a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão e confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberdade de vossos dons para com Ele e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus, que em vós há, a graça de Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém? Glória a Deus. Paulo termina glorificando a Deus pelo dom, pelo talento que Deus tinha dado. Assim é cada um de nós, glorificarmos a Deus pelos dons que Deus nos deu, pela vida, pela família, por tudo que Deus tem nos dado. Deus, Ele tem feito tantas coisas no nosso meio, que muitas vezes passa desapercebido, porque nós queremos ver as coisas grandonas, mas aquelas pequenas coisinhas que Deus, os detalhes que Deus cuida da nossa vida, muitas vezes a gente não consegue enxergar, ou muitas vezes não consegue nem lembrar. Mas Deus aqui, Ele traz para nós a semeadura no reino de Deus. O quanto mais você ora, mais Deus vai te ouvir, mais Deus vai te abençoar. O quanto mais você se achega na presença dEle, mais você vai receber dEle. É isso que Deus está dizendo. Muitas vezes a gente traz isso, claro que a parte material ela é importante para algumas coisas, mas o espiritual é mais importante. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me consagro, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu mudo a minha vida, mais Deus se agrada de mim. O que Paulo nos ensina é que nós devemos semear no reino de Deus. O quanto você tem orado, o quanto você tem lido a palavra de Deus, o quanto você tem falado para as pessoas, semear. Quando ele fala semear, o quanto nós temos semeado a palavra de Deus aí fora. Para quantas pessoas, talvez, essa semana, eu e você, nós falamos de Deus. Para quantas pessoas você, de repente, entoou uma oração para ela, mesmo que seja: Deus abençoe ela, abençoe a família, abençoe a casa. É isso que é semear. Semear, quando Deus fala de semear, Ele usa
a semente para nós entendermos. Quanto mais semente você joga em um lugar, mais vai nascer. Pega para você ver 5 sementes de milho, joga num campo, pega 10, joga no outro, vai nascer as 10 daquele outro, porque foi semeado mais semente naquele local. Então Jesus, através de Paulo, nos ensina como semearmos no reino de Deus. O que eu tenho semeado? É com alegria? É por necessidade? Ou é porque eu estou triste? Porque Paulo ele diz assim, que nós não devemos fazer por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tanto que nós fizermos para Deus é com alegria. Por isso que o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sentir alegria, nós possamos ser alegres na presença de Deus. Está difícil, mas vamos continuar firme, continuar alegre, sabendo que lá em cima tem um que é maior que todos, que olha por nós todos os momentos da nossa vida. Deus, enquanto eu e você estamos dormindo, Ele está cuidando. Ele não deixa de cuidar de você nem um só instante, nem um só segundo. Deus não tira os olhos de você. Deus não para de estender a mão para você. Aleluia. Quantas vezes nós passamos lutas, a gente fala assim, oh meu Deus, agora eu estou sozinho. Não. Deus nunca vai nos abandonar. Não importa o que eu enfrente, não importa o que você enfrente, Deus é contigo. Deus está ao teu lado, Deus está com as mãos estendidas. Calma, é somente um período, vai passar, essa luta vai passar, essa tribulação vai acabar, em nome de Jesus, aleluia, porque Ele nos prometeu. Fiel é Deus para cumprir em mim e em você todas as promessas que Ele nos fez. Todas as promessas que Deus fez para ti, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender de tudo que Ele promete. E Deus nos prometeu a salvação, Deus nos prometeu o céu, Deus nos prometeu uma vida de paz, uma vida de segurança, uma vida tranquila, uma vida alegre. Por isso que João diz assim, que Deus nos dá a paz que o mundo não nos dá. A paz que o mundo não dá, Deus nos dá. Essa paz, ela vem de dentro do nosso coração. E hoje nós aprendemos com esse texto que o Senhor, além de tudo isso, Deus ainda nos dá dons e nos capacita. Nos dá capacidade para exercer esse dom. O dom do amor, o dom da alegria, o dom de profetizar, o dom de cuidar. Muitos têm uma facilidade de cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, cuidar de crianças, cuidar de ministério, cuidar de algo. É dom. São dons que Deus nos dá. E Paulo, ele termina esse texto agradecendo a Deus por esses dons. Pelos dons que Deus colocou na vida dele. Você tem agradecido a Deus pelo dom que Deus te deu, pelo dom da vida? Principalmente pelo dom da vida. Você tem agradecido a Deus todos os dias de manhã quando você levanta? Deus, obrigado. É mais uma noite que eu passei, mais um dia que se inicia. Me abençoe nesse dia. Que o Teu Espírito Santo esteja comigo ao entrar, ao sair, aonde eu for. Que Ele esteja comigo, me guardando. Como o salmista diz no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra a cada dia. O Senhor quer que você tenha prazer e alegria em tudo aquilo que você faz, né? Eu vejo assim, até eu falo que muitas pessoas têm o dom até para cozinhar, né? Eu falo, pastor, eu tenho a mão boa para cozinhar, por isso que eu tenho que dar um jeitinho de fazer uns exercícios, porque senão é o dom. Se eu for fazer, eu como, mas não é igual, não é aquela Brastemp, né? Então cada um tem um dom, isso é dom. Até o dom de você cozinhar é um dom. Porque quem não tem dom, fica uma coisa meio diferente. E Deus nos dá dons, só que Deus dá dons diferenciados. O Espírito é um só, mas os dons são diversos. Então Paulo, ele termina esse texto dizendo que o dom que Deus deu é um dom inefável. Olha que palavra linda, palavra maravilhosa, inefável. Vou até procurar a procedência dessa palavra, que ela quer dizer, que ela deve ser algo muito bom. Então, querido, nessa noite, você veio aqui
para sentir alegria na presença de Deus. Alegrai-vos na presença de Deus. Alegra o teu coração, que Deus está no controle. Para algumas pessoas aqui eu digo hoje, acalma o teu coração e saber que Deus é Deus. Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio e fortaleza, o teu socorro bem presente na tribulação. E quantas tribulações nós passamos ao longo da vida, né? Quantas lutas, quantas dificuldades vêm, mas eu profetizo em todas elas, você vai sair mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?